num clima aqui de comemoração, sinceramente, porque é de esporte que a gente vai falar agora. Temos aqui a presença do nosso querido Raí Monteiro, da equipe da Jovem Pan Esportes, do nosso departamento de esportes, timaço. E olha, não tem outro nome hoje que vai se falando aqui dos brasileiros mundo afora, a não ser João Fonseca, a nova estrela do tênis mundial. E evidente que ele não cansa de impressionar, está batendo recordes, apenas 17 anos. E agora há pouco fez o que podemos dizer, talvez, o maior feito da carreira e um passo enorme para o tênis brasileiro, que estava já há um bom tempo, desde do Guga, talvez, aí um pouco no limbo, né? Raí, conta pra gente. Médio, tem Bia Haddad. Quem? A Bia Haddad. Então me corrija. Bia Haddad também, bem lembrado. Raí, vamos deixar o Raí falar. De fato, bem lembrado. Bom dia André, bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Um feito e tanto do João, né? Uma partida impressionante, uma vitória histórica diante do Andrei Rublev, um tenista top 10 do mundo hoje. Você ter um confronto desse tamanho e vencer com tamanha autoridade, como o João fez, né, um pouquinho mais cedo hoje, chama a atenção, impressiona, e eu acho que não é um exagero a gente dizer que estamos diante de um projeto de fenômeno do esporte brasileiro. Se ele vai chegar lá, ainda tem bastante coisa para acontecer, mas a partida de hoje, a vitória como foi, dá um pouquinho desse gosto e dessa perspectiva. Olha, a gente tem que dimensionar o que a gente está diante aqui. 17 anos, assim, legalmente falando, ainda é um adolescente. Ele não é nem maior de idade. Acho que a última vez que alguém que era menor de idade, que derrotou algum tenista que estava no ranking do top 10, que é o caso do russo que foi derrotado, foi em 1973. Então, a gente não pode subestimar o que acabou de acontecer, muito pelo contrário. É histórico e também precisa aqui o nosso retorno para todo mundo nos ouvindo, agora sim, recepcionando os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio. Estamos aqui com a presença ilustre do Raí Monteiro, comentarista da Jovem Pan Esportes, repercutindo o feito histórico, monumental de João Fonseca, nova estrela, não só do tênis brasileiro, como do esporte nacional. Fica à vontade, PP. Não, tem um ponto interessante aí que eu estava observando hoje de manhã, né? É que teve aquele efeito Guga, né? As pessoas acordaram mais cedo para assistir o João Fonseca. Os meus grupos, por exemplo, de família, de amigos, todo mundo ficava lá narrando o jogo, assim, minuto a minuto. Nossa, ele vai. O jogo era na Austrália, né? Na Austrália. Eu queria saber o seguinte, né? Qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação ao João Fonseca, né? Eu estava vendo algumas críticas em relação a ele, dizendo que ele não está acostumado com o Grand Slam, né? Que é melhor de 5 sets, né? Ou seja, ele tem que ganhar 3 sets para poder sagrar campeão no jogo, né? Então ele cansa muito rápido, né? Ele está se acostumando com esse profissional. Então eu queria entender, na sua opinião, qual que é a expectativa que a gente pode ter em relação ao João Fonseca? Foi a primeira vez que ele disputou um Grand Slam, e isso é um ponto importante para a gente colocar, né? Na primeira disputa ele já consegue uma vitória tão emblemática como essa. E a evolução tem que ser avaliada, analisada, vista jogo a jogo, né? Eu acho que não dá para a gente traçar uma perspectiva tão distante. Ele vai ter uma próxima partida contra o Sonego. Eu acho que ele tem condições de vencer, principalmente pelo que fez no dia de hoje, mas projetar, avançar, chegar tão longe, semifinal, final ou coisa do gênero, ainda está um pouco... Momento errata aqui no Morning Show, está na minha conta. De fato, João Fonseca, nascido em 21 de agosto de 2006, tem 18 anos de idade, o que, cá entre nós, não diminui nem por 1 centímetro o feito absurdo que ele acabou de atingir. Não só não diminui, como tem um fato interessante, o The Guardian colocou o João Fonseca como o grande talento do tênis da juventude. E por quê? Ele ganhou um torneio que é o Next Gen. E as duas outras únicas pessoas que ganharam aos 18 anos foram o Sinner, que é o top 1 do mundo hoje, e o Alcaraz, que já foi o top 1, né? Um jogador também maravilhoso. Então o João, ele tem mostrado uma potência que dá aquele calor Ayrton Senna no coração do brasileiro. Ah lá. Ele é muito bom mesmo e ele estreou um Grand Slam derrubando o número 9 do ranking. Então isso também criou um buzz a mais, uma atenção a mais sobre ele. Então assim, muito interessante porque é investir no esporte, ver esse esporte crescendo no Brasil e se popularizando. E só uma pergunta aqui pro meu querido Raí. Bia Haddad, né? Bia Haddad ontem começou nos dando assim um calorzinho no coração, porque perdeu o primeiro set para a Argentina e depois fez uma virada. Você acha que ela vai mais longe do que o João dentro da Australia Open? Eu acho que ela tem totais condições de chegar mais longe, até pela experiência maior que ela tem também, né? A gente não pode perder de vista que nos últimos anos, temporada passada, a Bia fez quartas de US Open, chegou recentemente à semifinal de Roland Garros, perdendo apenas para campeã. Então é uma tenista mais experimentada, mais experiente, com mais jogos desse tamanho. Então acho que a gente pode sim ter uma perspectiva da Bia chegando mais longe e podendo sim talvez brigar por uma vaga na final, quem sabe até pelo título. Eu tenho uma pergunta. Raí, o João, ele surge dessa forma como um fenômeno isolado
ou a gente pode dizer que é resultado de um crescimento do tênis brasileiro de forma mais ampla? Acho que não dá para dizer isso, até pelo pouco investimento, de uma forma geral. São fenômenos isolados. A Bia, que a gente está vendo, o João, não temos essa perspectiva de daqui 1 ano, 6 meses ou 2 anos, surgir um outro tenista no mesmo nível. Pode acontecer, mas se isso acontecer, vai ser muito mais obra do acaso do que de um bom investimento na base que poderia ter sido feito e não tem acontecido. E não faz muito tempo, né, Raí, que o João Fonseca se viu numa espécie de encruzilhada, né? Se ele aceitava o convite de uma das faculdades americanas mais prestigiadas e teria que passar por essas fases mais de aperfeiçoamento do próprio tênis e até se formar na faculdade, ou se ele já mergulhava de cabeça no tênis profissional e ia para as cabeças, literalmente. Decisão acertada, pelo visto. Sim, ele fez uma escolha que está muito clara que foi acertada, né? E é muito legal observar também, complementando a vibração dele no jogo e como ele expõe com orgulho o fato de ser brasileiro. Ele até falou sobre isso Sim. na entrevista, né? Após o confronto, a vitória de hoje. Então isso também é um ponto bem legal. O público esteve ao lado dele ao longo de todo o jogo, vibrando nos pontos, comemorando a cada saque, comemorando a cada quebra. Então também tem esse ponto do carisma dele, de ter conseguido trazer consigo um público de quase 20 mil pessoas na sua estreia em um Grand Slam. O sujeito só consegue chegar a esse nível de excelência e performance tendo uma base, um alicerce forte por trás, que é a família dele. Não tem tanta intimidade com a família dele, mas o irmão mais velho dele, o Guilherme Fonseca, manda um abraço aqui especial para o Gui, era da série acima no ensino médio. Então, a gente até se encontrou nessa virada de ano. Ele até comentou que está tendo que lidar agora com o irmão do João Fonseca e como ele está tendo que se adaptar ao novo estado de coisas, não é para menos, né? Como é que você faria, Pepe? Não, essa é uma situação interessante, mas deve ser legal ser irmão do João Fonseca, né? Sim. Então seria com o maior orgulho, com o maior prazer. Todo mundo sabe o que o Pepe faria com esse título. Agora, uma questão é a seguinte... O Neymar postou. Eu tava conversando com o Mano aqui antes do programa, né? Eu tava assim, falando, pô, mano, o João Fonseca joga muito, né? Uma promessa que eu acho que vai se tornar realidade, mas o meu medo é que ele tenha síndrome do Neymar. Porque o Neymar tinha tudo para ser o melhor do mundo, mas era da época do Cristiano Ronaldo e do Messi, né? O João Fonseca vai pegar Alcaraz de alto nível, sim, Medvedev, Sinner, né? Então a disputa é muito grande, né? Para ele é diferente do Guga. O Guga pegou André Agassi na decadência, Pete Sampras na decadência e por aí vai. Então eu fico pensando assim, como é que vai ser o João Fonseca dentro desse contexto, né? Todo mundo muito bom de bola, todo mundo craque, todo mundo gênio. Mas ele é o mais novo. Ele é o mais novo. Essa é a pergunta. Ele é o mais novo do draw. Quantos anos tinha o Guga quando ganhou o primeiro Grand Slam? O primeiro destaque dele com 20. Então, 2 anos mais novo, 2 anos João. É uma eternidade no E também tem um ponto legal da gente observar que é uma mudança nessa geração do tênis de grandes tenistas que podem ser protagonistas. Sim. A gente passou muito tempo com o Djokovic, Nadal e o Federer. E muito tempo com um vazio de um surgimento de novas promessas ou de jogadores que poderiam alcançar esse nível. E a gente tem, nesse momento, jogadores que podem sim chegar nesse nível. Mais ou menos o que está acontecendo no futebol, né? Sim. Com a saída do Cristiano Ronaldo e do Messi do estrelato, claro que ainda estão jogando, mas não no altíssimo nível, vira um Deus dará, vira quem é que vai ser o próximo grande protagonista do futebol mundial. E eu acho que o tênis tem uma diferença com o futebol, embora a analogia do PP seja muito boa, que é por ser um esporte individual, mesmo quando eu olho para o trio de ouro aí, Nadal, Djokovic e Federer, haviam momentos em que eles trocavam, havia esse momento em que eles trocavam de posição. Então é possível ter um estrelato diferente em cada momento. Um exemplo é o Sinner com o próprio Alcaraz agora, que todo mundo em dado momento achou que talvez fosse ter uma dominância e não é o que acontece, porque há esse... Como posso dizer? Pelas variações das quadras, pelas variações do torneio, pela forma de pontuação, eu acho que existe espaço para mais de um herói por vez. Então, assim, normalmente 5 grandes, não à toa, a Iga, a própria Biadad, que também é um fenômeno incrível. Então, assim, Sabalenka, são muitos nomes que conseguem alternar essa posição de destaque, de brilhantismo dos diferentes tipos ali de jogo. Eu acho que isso tem muita relação com exatamente o ponto das quadras, dos pisos diferentes, né? Então, o Nadal, por exemplo, era um especialista no saibro, venceu muitas vezes o Roland Garros. Federer já tinha uma dominância maior em Wimbledon, por exemplo. E o Djokovic talvez é aquele que conseguia somar os dois e ser um pouco melhor. Na cabeça de muita gente é o melhor tenista de todos os tempos. Então, isso também faz com que o tênis tenha essa variedade maior em relação ao futebol, por exemplo. E desse ponto de vista de quadras, qual é o ponto forte do João? Ele ainda é um atleta com uma carreira muito curta, né? Então a gente ainda está observando, é o primeiro Grand Slam que ele está disputando. É preciso mais tempo para entender como ele vai sair no saibro, como ele vai sair na grama, como ele vai sair em outras oportunidades de piso duro, como o US Open.
a tendência é que nesse ano ele jogue todos esses grandes lances. Jogue o Roland Garros, jogue o US Open, e aí a gente vai poder ter, jogue o Wimbledon, e aí a gente vai poder ter uma noção de qual piso ele se adapta mais. Por enquanto, no piso duro, ele tem tido essa vantagem. São 14 vitórias consecutivas na carreira. Esse foi Raí Monteiro, amigo. Tentei pegar aqui o R do Galvão, falhou, mas saiu. Você é sensacional, diferenciado. Obrigado aqui pela presença, sempre agregando. E portas abertas no Morning Show, você sabe disso. E é isso. João Fonseca na cabeça é o novo Ayrton. Já dá pra ir nesse nível? Não, o Brasil tá bem. Tem o Vini Júnior, tem o Bortoleto, tem a Bia Haddad. Calma. Nossa, que isso. Eu não lembro. 2025 é nosso, começamos aí com o pé direito. Verdade é essa. 25, eu 26. espero que o país saiba aproveitar o fenômeno João Fonseca. Exato. Porque Como não soube com o Guga. Exatamente. O Guga não soube. Mas o que eu acho interessante, Marinho, é que as pessoas, autoridades no tênis, estão apostando no João Fonseca. O Boris Becker, por exemplo, falou que o João Fonseca seria a zebra do Australia Open. O Djokovic falou e cravou que iria ganhar no Dublev, ganhou, né? Ou seja, realmente as pessoas estão vendo o João Fonseca como uma realidade, não só como uma promessa. Investir no tênis, né? Eu acho que essa é a mensagem final, né? Eu estive na Serve e uma coisa que você sempre vê na Serve é quadra de tênis, por conta do sucesso do Djokovic. Que a gente podia ter mais quadra de tênis, mais apoio para esse esporte dentro do Brasil. Deixar de ser coisa de rico, né? Deixar de ser coisa de rico. É isso aí. Numa dessas, quem sabe, mas o João Fonseca está dando exemplo. Aí sempre com essa iconografia de ídolo, né? Sempre tem uma cor, já achou a cor dele, branca e rosa, vai virar febre, eu tenho certeza. João, você é diferenciado representando o Brasil no mais alto nível. A gente estava sentindo falta disso.